5 dicas para você que quer de fato parar com esse troço de fazer concurso, ou então de fazer prova da OAB, ou então de fazer vestibular e não ser aprovado. 5 dicas para você que quer ser aprovado definitivamente. E digo para você sem medo de errar. Você, ao ver esse vídeo, ao aplicar essas dicas, você vai elevar o teu nível para uma outra jornada, para um outro degrau na sua capacidade de aprovação. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Mas antes de qualquer coisa, eu rogo-te para que você possa honrar-me com o seu like, para que você possa inscrever-se no canal, caso não seja ainda inscrito ou inscrita. Comente, pergunte, isso é muito importante para a gente. Compartilhe esse material, isso nos empolga, isso faz com que a gente tenha mais vontade de parar tudo que a gente faz durante o dia para gravar para você algo de peso, algo de referência que vai mudar de fato o teu caminho. Eu digo sempre o seguinte, a minha missão de vida, eu passei em 8 concursos públicos, trabalhei 10 anos como concursado, mas pedi exoneração. Por quê? Porque a minha meta de vida é fazer com que você seja aprovado. Preste muita atenção nisso. E eu já vou dizer logo de cara a primeira dica para você. Dica número 1, entenda o seguinte, é importantíssimo, é condição sine qua non, sem a qual não, que você acredite no processo. Mas, professor, acreditar no processo parece algo tão vago, mas eu vou te dizer agora, como neurocientista, entenda o seguinte, quando você acredita no processo, o teu cérebro, ele libera, ele forma a memória, utilizando-se de neurotransmissores que vão mandar aquela informação para o hipocampo, que é, de fato, o local onde ficam as memórias chamadas memórias de longa duração. Galera, o grande erro de muitas pessoas é estudar hoje, esquecer amanhã. Mas por que isso, professor? Por que isso acontece? Primeiramente, toda a nossa formação educacional, ela foi baseada nisso. Você tinha 1 mês, 2 meses de conteúdo, o professor marcava uma prova, você estudava. A prova era amanhã, você estudava hoje, fazia a prova amanhã e já dava a autorização para o teu cérebro para esquecer o conteúdo amanhã mesmo. Não precisava nem ser depois de amanhã. Então, toda a nossa formação, ela foi baseada nisso. Conteúdo, marca a prova, estuda hoje, faz a prova amanhã e esquece amanhã mesmo. Então, entenda o seguinte, memória se faz com aquisição, formação de memória. Quando eu falo formação de memória, galera, o nosso cérebro transforma as informações numa receita de neurotransmissores. E aí, qual é o neurotransmissor que você quer que o teu cérebro utilize? Ele vai escolher dependendo, sim, do quanto você acredita no processo, meu amigo, minha amiga. Acreditar no processo. Processo de autossugestão. É possível, eu sei que eu consigo, né? Pode demorar, eu sei que é um processo, mas eu vou passar. É possível ser aprovado. Isso é muito importante nesse processo de aprovação. Veja, ouça que nós estamos falando e utilizando da palavra processo para aprovação. A aprovação tem que deixar de ser aquela coisa assim, saiu o concurso, eu fui lá, fiz inscrição, aí sim eu vou estudar. E eu sempre trato a aprovação 30 dias antes da prova. Fiz a prova, eu simplesmente guardo tudo, esqueço tudo, abandono tudo. Não é assim. A aprovação tem que ser um processo. Primeira dica, então, acreditar nesse processo. Segunda dica, de extrema importância. Galera, é preciso ter foco. O que é foco, professor? Não existe memorização se não houver atenção.
Não existe memorização se não tem atenção. E quando eu digo foco, você precisa estar concentrado naquilo que você está fazendo. Tome muito, mas muito cuidado, galerinha, com isso daqui, com o telefone celular. Existem pessoas que colocam o celular do lado, começam a estudar e a cada 30 segundos esse trem começa a apitar, notificar e você não consegue simplesmente prestar atenção no que você está estudando. Se não tem atenção, não tem memorização. Se não tem motivação, não tem memorização. Se não tem foco, não tem memorização. E a palavra foco diz respeito também ao projeto aprovação. Quando eu digo que você tem que ter foco na sua aprovação, a aprovação tem que ser, naquele momento do processo de aprovação, a aprovação tem que ser o plano A da tua vida. Mas, professor, então significa que se eu entrar nesse processo de aprovação, eu não posso então mais trabalhar, eu não posso estudar, eu não posso... Não! Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar sendo esposa, sendo marido, sendo pai, sendo filho, sendo filha, sendo funcionário, sendo tudo isso. Só que eu quero dizer para você o seguinte, ó, pense na seguinte situação: eu preciso plantar hoje para colher amanhã. Eu preciso sim continuar a minha vida pagando meus boletos, fazendo tudo que eu preciso fazer, mas eu preciso ter um momento que seja só meu, o momento do meu processo de aprovação, seja à noite, seja depois que todo mundo vai dormir lá na tua casa. Você tem que ter isso como alvo na tua vida, aprovação como plano A. Reduza o teu tempo de rede social, reduza o teu tempo, sabe, com aquilo que de repente pode ser tempo jogado fora. Invista o seu tempo no processo de aprovação, galerinha. Terceira dica de ouro, moçada, você precisa de um planejamento. Ó, você não chegará a lugar nenhum se não souber, de fato, onde é que você quer chegar. Para tudo na nossa vida, você quer fazer um arroz perfeito, uma feijoada perfeita, você precisa planejar. Eu vou pegar, vou comprar os embutidos, o bacon, o charque, isso. Aí eu preciso deixar o charque lá, a carne seca, de um dia para outra, de um dia para o outro na água para dessalgar e só amanhã eu vou fazer a feijoada. Isso é planejamento? Para o processo se você precisa de planejamento para fazer uma feijoada, imagine para ser aprovado em um concurso público. Meu amigo, minha amiga, por favor, você precisa de um planejamento, porém um planejamento personalizado. Ah, professor, eu comprei um preparatório, um curso, e eles mandam uma mentoria para a gente, um planejamento pronto, professor. O que você acha disso? Eu acho que você está sendo enganado. Entenda uma coisa para você. Veja bem, eu sempre digo isso para todos os meus alunos e eu mentorei mais de 10 mil pessoas ao longo da minha vida, nesses 12 anos aí como mentor. Galera, a única pessoa que pode fazer um planejamento de aprovação para você é você. É você que sabe o que de fato você sabe e o que você não sabe. Os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, os teus gargalos de conhecimento. Então só você pode fazer um planejamento para você. O teu planejamento tem que ter o teu nome na capa, tem que ser baseado na tua inteligência determinante. Se você é visual, um planejamento que seja, que realmente aborde as suas inteligências de lobo occipital. Se você for auditivo, de temporal, sinestésico, de parietal e assim por diante. Mas nada vai acontecer se você não fizer um planejamento personalizado. E galerinha,
Inclusive, quero fazer aqui um convite muito especial. Eu tenho um grupo gratuito, galera, uma comunidade no WhatsApp, muito interessante, muito legal. Nós vamos começar, nós estamos já colocando conteúdo diário, um grupo silenciado, um conteúdo por dia, você vai estar recebendo sobre a aprovação. E vou deixar o link, por aqui vai aparecer um trem aqui, você vai clicar para poder, de repente, conhecer, ou então na descrição desse vídeo eu vou colocar o link desse grupo, dessa comunidade, na verdade, do WhatsApp, que vai ser de grande valia para você, moçada. É um grupo para você entender o processo de aprovação. Muito legal. Mas voltando aqui então, tá? Eu vou agora para a quarta dica. Você precisa de um planejamento que seja personalizado e depois do planejamento, você precisa de uma execução com eficiência. E quando eu falo em execução com eficiência, meu caro amigo, minha cara amiga, eu estou falando, obviamente, de uma execução sem autossabotagem. O teu cérebro ele vai tentar te autossabotar. Como acontece quando você resolve fazer um regime, como acontece quando você resolve iniciar uma academia, até que você possa fazer a neuromodulação suficiente para isso, nós modulamos até mesmo o nosso comportamento. Se você, aquelas pessoas que são viciadas em atividade física, muito provavelmente, quando elas começaram, elas também tiveram uma tendência de se autossabotar. Só que elas insistiram até que aquilo começou a fazer parte da rotina delas. Então, você precisa, depois de um planejamento que seja personalizado, você precisa de uma execução eficiente, uma execução sem autossabotagem. Isso é muito importante aprender a fazer uma escala, galera, de estudo que você não se auto-sabote. Isso é muito importante. E como quinta dica, galera, eu poderia até chamar essa dica de ouro, moçada, preste muita atenção. A quinta dica chama-se melhoria contínua. Mas como assim, professor? O que é isso? O que significa melhoria contínua? Entenda uma coisa primordial. Se naquele dia você resolveu não estudar, você não leu nada, não estudou nada, não se preparou nada, eu quero que você entenda o seguinte: se você não foi dormir mais sabido, você foi dormir menos sabido, para não usar um termo pejorativo. Se aquele dia, no seu processo de aprovação, se você não fez nada para se aproximar um pouco mais da aprovação, quero que você saiba que você foi dormir se distanciando um pouco da aprovação. Entenda, meu caro amigo, não existe inércia no nosso planeta. Nós temos dois tipos de movimento, rotação e translação. Mas o que isso tem a ver? Uso isso metaforicamente para dizer o seguinte: se você não se aproximou daquele teu sonho, daquele teu objetivo, daquela tua meta de aprovação, você se distanciou dela. Então bote uma coisa na cabeça: até você atingir o teu objetivo final, que é ser aprovado, você precisa a cada dia, independente de ser segunda, terça, quinta, sexta, domingo, feriado, você precisa fazer pelo menos um pouquinho para se aproximar mais. Nem que seja 15 minutos. Hoje é Natal, hoje é Ano Novo, hoje é Páscoa. Eu vou estudar 15 minutos, mas eu não vou aceitar o fato de ir dormir sem ter me preparado um pouquinho mais. Eu até esses dias, conversando com uma mentoranda, eu disse para ela assim, é notável e sabido de conhecimento geral que todos os dias nós temos perdas de neurônio. Todos os dias morrem neurônios. Então, todos os dias, com estes neurônios, nós perdemos informação, nós perdemos conhecimento também. Então, se nós não nos preocuparmos em realmente construir todo esse conhecimento diariamente,
todo dia, realmente a coisa não vai ser legal para a gente. Melhoria contínua, essa é a quinta dica. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você aqui, meu caro amigo, minha cara amiga. Eu quero deixar aqui uma indicação de um último vídeo que eu fiz chamado 4 dicas para não ter branco no momento da prova. Entenda, nós corremos atrás dessa maturidade cognitiva para aprovação, mas é primordial a maturidade emocional. Muitas pessoas chegam nas provas da OAB, de vestibular, de concurso, sabendo muito mais que o suficiente para ser aprovado, mas não consegue. Por quê? Porque elas erram questões de conteúdo que elas sabiam. Por quê? Por lapso de memória, por branco de memória. E eu tenho 2 vídeos interessantes, vou deixar no card e na descrição os 2 vídeos. O primeiro vídeo, entendendo o branco, lapsos de memória, e o segundo vídeo, que eu falo sobre as 4 dicas para evitar os chamados e temidos brancos de memória. Deixe aqui suas perguntas, suas dúvidas, deixe um pouquinho da sua história, de onde você é. Para mim, tudo isso é muito importante para eu poder conhecer um pouco mais você. Forte abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo! Até mais!